Entramos? Queridos irmãos, boa tarde. Que a paz seja convosco. Como vai você, sua casa, sua família? Espero que todos vocês se encontrem agora bem, com saúde, seguros, dentro de suas casas. E se alguém porventura agora está ouvindo essa pregação, esse culto, num leito de hospital, talvez não com tanta saúde assim, eu tenho uma palavra para você. Deus cuida de você, o nome dele é Jeová Rafá, o Deus da cura. Uma boa noite, que todos sejam muito bem-vindos. Ebenezer, pedra de ajuda é o Senhor, e até aqui o Senhor nos tem ajudado. Hoje, dia 16 de agosto de 2020, estamos aqui ao vivo agora transmitindo o culto deste domingo, o culto desta semana. Nossa 21ª semana com cultos online, fazendo os cultos eu aqui, fazendo o culto diretamente da minha casa até a sua casa. Sejam todos bem-vindos. Essa noite Deus tem uma palavra maravilhosa para o teu coração. Como eu sempre falo, fica à vontade na tua casa, no teu sofá, na tua cadeira, esteja você assistindo no computador, no tablet, no celular, na televisão, não sei. O que eu sei é que Deus vai falar com você grandiosamente. Aproveite para pegar esse link que você estiver assistindo, compartilhe com um grupo da tua igreja, seja você, que se você faz parte do grupo de jovens, grupo de homens, grupo de mulheres, manda para os irmãos, fala, olha, o culto começou, vem participar com a gente, 1 hora aqui onde nós vamos pregar a palavra, meditar na palavra do Senhor, cantar louvores, fazermos orações, viver um momento de comunhão, mesmo que seja à distância. E aproveitando a fala a respeito de comunhão, nós temos aqui quadros de comentários, esteja você no YouTube, esteja você no Facebook. Até o momento de começar a pregação, eu vou interagir com os irmãos. Então, deixe aqui o seu cumprimento de paz, deixe o seu testemunho, o seu pedido de oração. Vamos fazer esse culto, todos nós juntos. Amém? Feche seus olhos, quero fazer uma oração para nós iniciarmos o culto dessa noite. Querido Deus, poderoso Pai, Pai de amor, bondade e misericórdia, mais uma semana aqui estamos, meu Senhor, metade do mês de agosto, meu Senhor, e até aqui o Senhor nos tem ajudado. Muito obrigado por todas as coisas, meu Senhor, e nós queremos consagrar a Ti essa próxima 1 hora, onde vamos estar aqui, meu Deus, unidos através da tecnologia, meu Pai, em prol do Teu reino e para a edificação, meu Deus, das nossas vidas. Meu Pai, que tudo isso aqui que vem acontecer, meu Deus, que vamos pregar, que vamos falar, que vamos orar, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, meu Senhor. No poderoso nome de Jesus, visita o Teu povo que está, meu Deus, cada um no seu lar, meu Pai, porque Tu és onipresente, o Senhor está em todos os locais, meu Senhor, no nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor enquanto os irmãos vão estar chegando com a gente aqui na nossa live. Vai deixando o seu cumprimento de paz e vamos interagindo e vamos cantando e adorando ao Senhor juntos. Amém? Vamos pedir para que Ele venha criar em nós um coração inabalável. Não retires de nós o Teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser
quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Peça a Ele, igreja, cria em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Levante uma geração, meu Deus, que se parece mais contigo, meu Pai. Segundo o teu coração. Glória a Deus. Queremos ser, Senhor, segundo o teu coração, meu Pai. Ó Deus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me secar em todo o tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Diga que Ele é teu guia. Tu és meu guia, meu protetor.
mão, Senhor, tua mão me firma, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória e o céu encheu. Nada irá me separar. Proste-se, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória e o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas. Diga isso. Pois sei me amas. Declare. Pois sei me amas. Cante o amor dele. Pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar do teu amor, Senhor. Da cruz vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória e o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho Deus abriu. No seu Filho tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Para encerrar, cante mais uma vez. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Nada irá nos separar do teu amor, Senhor. Nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Deus seja louvado. Aleluia. Nós temos aqui já 12 minutos. Na verdade, 12 não, né? 17 minutos da nossa live começada. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus vos proteja. É muito bom estar aqui com os irmãos. Nós vamos agora para o momento da palavra de Deus, momento onde nós vamos dividir. Vou mexer aqui no microfone um pouquinho. Momento onde nós vamos dividir as sagradas letras entre todos nós. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração consagrada neste momento. Querido Deus, poderoso Pai, entramos em Tua presença, Senhor, e queremos apresentar a Ti este momento onde nós vamos meditar na Tua palavra. Senhor, a verdadeira igreja, ela não anda por vista, a verdadeira igreja, ela não anda guiada por líderes humanos, a verdadeira igreja de Cristo, ela é guiada pela Tua palavra, meu Deus, que é viva, eficaz, inerrante, imutável, meu Pai. A palavra de Deus revelada ao ser humano, meu Senhor. E é dela, meu Pai, que nós vamos nos alimentar agora, é dela, meu Pai, que eu vou falar agora. Então, Deus, que eu diminua neste momento e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça na minha vida e através da minha vida, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que venha pregar a respeito das coisas do Teu reino, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, eu queria começar essa pregação fazendo um anúncio para os irmãos. É de surpresa. Preste atenção. Dia 13 de setembro, nós vamos reabrir o nosso templo para celebrações dentro da nossa igreja. É um domingo. Nós vamos aí durante essas próximas semanas soltar bastante informações. Nós vamos abrir com vários protocolos de segurança, como os irmãos sabem que está acontecendo. Nós estamos nos planejando. Eu tive uma reunião com a nossa liderança nessa última semana já 2 vezes. Nós vamos ter outras reuniões para que a gente venha planejar a nossa reabertura, mas já está com data marcada. Se nada acontecer, mas nada vai acontecer com a graça de Deus. Dia 13 de setembro, não o domingo de Santa Ceia, o outro, a nossa igreja estará aberta. Pastor, quem vai poder ir? Como é que vai poder? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber se eu posso ir, se eu não posso ir? Como é que vai fazer a questão de número reduzido de pessoas, horário do culto? Calma. No decorrer das próximas semanas, nós vamos soltar essas informações. O mais importante é que você saiba que dia 13 de setembro nós vamos reabrir o nosso templo. Nós vamos bater quase 6 meses da nossa igreja sem receber as pessoas. O nosso último culto público na igreja foi dia 15 de março. Nós vamos reabrir no dia 13 de setembro. Então, praticamente, a gente pode arredondar 6 meses, meio ano, que a nossa igreja não teve celebrações dentro do templo. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com você, meu querido. Nós vamos reabrir a nossa igreja. Tem muitas pessoas, eu não posso dizer a maioria das pessoas, os irmãos da nossa igreja, estão ansiosos para que a igreja abra novamente logo, estão ansiosos para que tudo venha acontecer logo. Eu sou um deles que estou muito ansioso para que a gente possa estar junto novamente. Evidentemente que os tempos são completamente diferentes do que era de março, nós vamos ter que ter protocolos diferentes. Mas nós passamos 6 meses sem abrir o templo publicamente. A gente tem tido reuniões na igreja, a gente tem tido irmãos que estão recebendo doações de alimentos, recebimento de oferta. A gente tem feito os cultos também diretamente lá da igreja de quarta-feira, apesar da igreja não estar aberta ao público. O culto é feito da quarta-feira, mas a igreja aberta ao público nós não abrimos desde março.
E aí nós ficamos nessa coisa, né? Pô, a igreja vai abrir, a igreja não vai reabrir. Pô, a igreja 1, 2, 3, a igreja ABC já abriram. Por que a nossa igreja não abriu ainda? Porque a igreja vai abrir, o que vai acontecer com a igreja? Nós temos feito muitas indagações a respeito da igreja, desde que a igreja ela foi fechada. Mas será que nós temos entendido de fato o que é a igreja? Será que nós temos entendido de fato quem nós somos na igreja? Qual é o papel da igreja na vida do cristão? Qual é o papel do templo? Templo, eu falo construção, na vida do cristão. E qual é o papel do cristão no templo? Será que nós temos santificado demais o templo e esquecido de santificar as nossas vidas? Veja, essa pregação de hoje, ela é muito mais uma orientação e eu quero causar em você uma reflexão nesse momento do que qualquer outra coisa. Nesses quase 6 meses da nossa igreja com suas portas fechadas, eu recebi algumas mensagens, alguns irmãos perguntando: ei, pastor, quando é que vai abrir a igreja? Quando é que não vai abrir? Eu tive preocupações e falar: meu Deus, o que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com as pessoas? Com o templo fechado. Mas a verdade, meu querido, é que meditando, estudando, lendo a palavra do Senhor, orando, eu passei a ver a mão de Deus guiando a sua igreja nesse tempo de crise. É hora, meu querido, de separar o joio do trigo. E essa crise está servindo para isso. É hora de separar o verdadeiro cristão, aquele que confia na palavra de Deus, aquele que está firmado na palavra de Cristo, do cristão de nome, entre aspas, que está firmado em modismos, em profetadas, em palavras proféticas, está firmado em campanhas, ou está firmado no ir até o templo. Nós vamos viver uma peneira na igreja. Nós, quando eu quero dizer seres humanos, a igreja de Cristo na terra, os salvos, os remidos, os lavados no sangue do Cordeiro. Nós estamos vivendo uma peneira. Sabe uma peneira? Sabe quando o construtor, o pedreiro, o servente, o mestre de obras, ele vai fazer ali a massa, ele precisa de areia. Essa areia, ela é peneirada. A peneira é aquele negócio que as pessoas seguram, que elas vão balançando. É como se fosse uma rede, ela tem pequenos furos, aonde só o que é importante, que é ali a areia que vai passar, e tudo que não presta vai ficando ali em cima. Ou pelo menos tudo aquilo que não faz parte é peneirado. As pedras, as sujeiras, então vai se balançando, a areia cai e fica ali. Somente aquilo que deve ser jogado fora. A igreja de Cristo na face da terra, com essa crise, meu querido, está passando por uma peneira. Você acha que é fácil para um pastor como eu deixar a sua igreja não, né? Porque a igreja não é minha, a igreja a qual eu sou responsável, fechada? A gente pensa nas pessoas, a gente pensa, meu Deus, o que vai acontecer com o povo? Mas a verdade, meu querido, é que tudo isso que está acontecendo, primeiro, mostra a soberania de Deus. Ele rege tudo. Ele é dono de tudo. Ele rege o mundo, ele rege todos os acontecimentos históricos e até as coisas ruins, que às vezes a gente entende como ruim. Nós temos que ver a mão do Senhor corrigindo, a mão do Senhor dando alerta, falando: olha, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de vir o juízo final, porque esse é o juízo temporal, esse é o juízo local do Senhor. Ainda vai vir o juízo final, ainda vai vir um juízo eterno, meu querido. Esse é o juízo passageiro. Então eu posso ver a mão de Deus, meu querido, separando as pessoas. Eu posso ver a mão de Deus peneirando, não para que seja jogado fora aquele que foi peneirado, meu querido, mas para que seja pregado a palavra de Deus com fervor e de maneira direta para convencer as pessoas, para levá-las, aliás, ao Espírito Santo que vai convencê-las do erro e da iniquidade. E da mesma forma, posso contemplar o Senhor guiando o seu povo numa reflexão importante. Quem ou o que é a igreja? Nós passamos muito tempo da nossa vida acreditando que igreja é o templo, que igreja é aquele local de tijolo, de cimento, de madeira, não sei como é que é a igreja onde você frequenta. Nós passamos muito tempo pensando que a igreja era o pastor, que a igreja eram os líderes. Nós passamos muito tempo pensando que a igreja é aquele terreno onde a gente vai, onde a gente coloca o nosso carro. Que igreja são aquelas construções, inclusive a nossa construção ali de salas também ali do lado. Igreja é aquilo. Nós passamos
a enxergar de maneira muito natural. Natural não, de maneira muito simples e calma, tranquila, sem alarde. Nós passamos a enxergar a igreja como a instituição. A instituição quadrangular, a Assembleia de Deus, luterana, metodista, batista, presbiteriana e por aí vai. Nós entendemos que igreja é instituição. Essa crise revelou um movimento que particularmente eu sempre percebi nas pessoas. Eu, Daniel, tenho 33 para 34 anos. Eu vou na igreja desde que eu me entendo por gente. E algo que eu sempre reparei nas pessoas é uma espécie de santificação do templo. Templo, parede, tijolo, construção. Uma sacralização, ou seja, de tornar sacro, de tornar santo do templo. A santificação do templo. As pessoas pensando que no templo, as pessoas pensando que sem templo não há igreja. Ou pior, que a igreja é o templo. Que a igreja é aquela construção de parede, de tijolo. E nessa crise revelou que muita gente entende o templo como igreja. Se eu não estou no templo, eu não estou na igreja. Meu querido, eu tenho uma novidade para você. Jesus foi à cruz e morreu nela de maneira sangrenta. Não foi para que você pudesse ir à igreja, foi para que você fosse à igreja. A igreja não é a parede, meu querido. A igreja não é nada daquilo que nós vemos por lá, meu querido. Esta compreensão de que a igreja é o templo não é bíblica. A palavra igreja, um pouquinho aqui para os irmãos de ensino, a palavra igreja vem do termo grego eklésia, que significa uma assembleia, que significa os que foram chamados, um ajuntamento de pessoas. O significado primário de igreja não é prédio. O significado primário de igreja não é construção com uma cruz em cima ou que seja outro sinal de religião. O significado primário de igreja não é denominação, nome da placa. O significado de igreja é pessoas. Igreja igual pessoas. E é irônico quando você pergunta para as pessoas assim, ei, que igreja aqui você frequenta? Geralmente as pessoas falam, né, eu sou da Batista, eu sou da Quadrangular, sou da Metodista, sou da Presbiteriana, eu sou católico, eu sou da Adventista, eu sou da Batista Renovada, eu sou da Presbiteriana, Metodista, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério... E aí você coloca na frente qual ministério. É interessante porque a gente pergunta para as pessoas a respeito de igreja e elas vêm falar de denominações. Muitas vezes elas se referem à denominação ou ao prédio. Só que esse entendimento é errado. E eu quero ler com você agora aqui Romanos, capítulo 16, onde nós vamos meditar aqui do que é igreja. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 16. Aleluia. 16 do verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai a igreja que se reúne na casa. Meu querido, templo, como a gente conhece, isso veio a partir do século IV. Século I, II e III. A igreja, os salvos, se reuniam nas casas, pequenos grupos, células. Aqui Paulo está falando, olha, saudai a igreja na sua casa. Igreja são pessoas. A igreja é o ajuntamento de pessoas. Paulo se refere à igreja que está na casa, não ao prédio, mas ao corpo de crentes, ao ajuntamento de crentes. Então vamos lá, a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. E muito mais do que isso, a igreja é o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia agora, por favor. No livro de
Efésios, capítulo 1, no verso 22 e 23. Glória a Deus. Vou guardar você abrir. Esse eu vou ler aqui do meu esboço. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui Paulo está falando a respeito do estabelecimento de Cristo como cabeça da igreja por Deus. E aí ele chama aqui que é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, a igreja são as pessoas, o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Cristo é aquele que guia, é o dono, é aquele que dirige o corpo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é feito de todos os crentes, desde o tempo do Pentecostes, desde a descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam no templo, até o arrebatamento. Nós precisamos entender que a igreja não é o templo, meu querido. E veja, muitos deixaram de ser igreja por falta do templo. Deixaram de ser corpo de Cristo. Deixaram de ser parte de Cristo. Deixaram, como Paulo fala em Romanos capítulo 6, a hora que nós somos sepultados nas águas, ali o velho homem morre e nasce um novo homem, ali a velha mulher morre e nasce uma nova mulher. Nós somos sepultados com Cristo da mesma maneira, nós ressurgimos com Cristo, sendo parte dele, tendo o caráter dele espelhado em nós, dia após dia, um pouquinho mais, num processo chamado santificação. Só que muitos, dado o afastamento do templo, veja, eu estou pregando isso exatamente porque nós vamos abrir o templo, porque eu quero causar uma reflexão em você. Eu não quero que você, ao tomar a notícia de que o nosso templo vai ser aberto, você se alegre do ponto de vista de estarei próximo a Deus novamente. Não, Deus está aí do teu lado agora, você é a casa dele, você é parte do corpo de Cristo. Você não depende do templo para ser igreja, você é a igreja de Cristo. Você, eu, todos nós, juntos aqui nesse ajuntamento que nós estamos fazendo virtualmente, nós somos corpo, igreja de Cristo. O templo é o local onde nós nos ajuntamos. O templo é o lugar onde nós ficamos juntos por um tempo para orarmos, para meditarmos na palavra de Deus, para que nós venhamos ser um tempo uns com os outros. O templo é isso. O ajuntamento, um local específico para um encontro destes, é ali. E é muito normal isso, porque as pessoas, dependendo vamos dizer assim, a tribo a qual elas pertencem, elas têm os seus ajuntamentos. Por exemplo, tem o que são motoqueiros, né, ou motociclistas, tem o pessoal que gosta de futebol, tem o pessoal que gosta de videogame, tem o pessoal que gosta de ler, tem o pessoal que gosta de cozinhar, tem o pessoal que gosta de fazer exercício físico, tem o pessoal... Enfim, essas pessoas elas se juntam de tempos em tempos em locais específicos. O templo é apenas um local específico para o ajuntamento dos filhos de Deus, para o ajuntamento daqueles que foram lavados no sangue de Jesus, para um ajuntamento daqueles que se arrependeram dos seus pecados e professaram fé no Filho de Deus, aceitando o seu sacrifício por eles e sendo assim reconciliados com o Pai, herdando a salvação. A igreja de Cristo são as pessoas. E o templo é o lugar onde elas se ajuntam. E muito me incomoda essa visão de que sem o templo nós estamos longe de Deus. É loucura isso, irmãos. É loucura. Muito pelo contrário. Nós precisamos saber e entender que apesar da igreja, templo, apesar do templo, eu preciso ser igreja para fora. Vamos lá. O corpo de Cristo é feito de todos os crentes em todos os tempos, do Pentecostes até o arrebatamento. O corpo de Cristo consiste em dois aspectos. Eu quero explicar aqui rapidamente para você o corpo de Cristo, a igreja. A igreja total, ou a igreja internacional, a igreja universal. Não a igreja universal, aquela denominação, mas universal de universo, de uma coisa, de único, e verso de uma única versão. A igreja total é a igreja que consiste de todos aqueles que têm um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Todos aqueles que professam a Jesus e que têm um relacionamento pessoal com Ele, que se arrependeram dos seus pecados, aceitaram o seu sacrifício, todos esses juntos formam a igreja total.
a igreja. Não existem as igrejas. É a igreja, a eclésia, o ajuntamento, esta assembleia, este corpo é um só, esta união é uma só. A igreja são de todos aqueles que professam o nome do Senhor. Eu quero ler com você aqui rapidamente, não precisa abrir tua Bíblia, 1 Coríntios no capítulo 12, no verso 13 e 14, fala assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer sejamos judeus, quer sejamos gregos, quer sejamos servos, quer sejamos livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vemos que qualquer pessoa que crer é parte do corpo de Cristo. Lembra que nós lemos ali em cima que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo? Um corpo ele não pode ser formado só por um membro. Eu não posso pegar o dedo e falar assim, olha, este dedo sozinho forma um corpo. Eu não posso pegar um braço e falar, olha, o braço sozinho, fora daqui do tronco, ele forma um corpo. Não, o corpo é o ajuntamento de vários membros. É isto que Paulo está falando aqui. Que Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo, da eclésia, do ajuntamento, da igreja com I maiúsculo e singular. Igreja, não são as igrejas. Igreja, ajuntamento universal, ajuntamento total. Todos aqueles que servem ao Senhor, todos aqueles que professam o nome do Senhor, formam a igreja total. A verdadeira igreja de Deus não é nenhum prédio em particular. A verdadeira igreja de Deus não é nenhuma denominação, porque a igreja de Deus é a quadrangular, a igreja de Deus é a metodista, a igreja de Deus é a presbiteriana, a igreja de Deus é a assembleia. A igreja não é uma denominação, de maneira nenhuma. A igreja total de Deus é composta por todos aqueles que já receberam a salvação através da fé em Cristo Jesus. Eu acabei de falar isso. Meu querido, você não precisa estar no templo para ser igreja. Você é igreja aí onde você está. A igreja é formada por todos aqueles que já receberam a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o teu Salvador? Você se arrepende dos seus pecados e quer que o sacrifício dele venha valer por você? Então você já é igreja. Aqui nós estamos falando da igreja total. Mas, pastor, eu leio na Bíblia algumas vezes escrito as igrejas em tal lugar. É exatamente isso que eu vou falar aqui. O segundo aspecto da igreja de Cristo é a igreja descrita em Gálatas. Paulo ele fala assim: a todos os irmãos que estão comigo e também as igrejas da Galácia. Aqui nós vemos que a província da Galácia tinha muitas igrejas, o que nós chamamos de igreja local. Então existe a igreja total, que é o ajuntamento de todos aqueles que professam o nome de Jesus, e tem a igreja local. Tem a igreja local, que é a minha igreja, a sua igreja. Uma igreja batista, uma igreja quadrangular, uma igreja luterana, uma igreja, seja qual ela for, não é a igreja de Cristo como a igreja total. A igreja total, a totalidade de todos os servos de Deus formam a igreja. Mas ao invés disso, o que nós temos aqui são ajuntamentos locais, são igrejas locais. A igreja total é composta por aqueles que já confiaram em Cristo para a sua salvação. E a igreja local, esses membros fazem parte de igrejas locais e devem buscar comunhão e edificação na igreja local. Veja, a igreja começou em Jerusalém, mas dali ela se espalhou por todo o globo. Então todas as pessoas do mundo formam a igreja total, na sua totalidade, mas cada um pertence a uma igreja local, e nela deve buscar conforto, nela deve buscar edificação, meu querido. Logo, te explicando esses dois aspectos da igreja, segundo a luz das escrituras, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o fulano de tal pensa, o que o fulano de tal acha. Eu estou falando à luz das escrituras, que é a baliza nossa, dos servos de Deus. Ela mostra que a igreja é o ajuntamento de pessoas, que a igreja é a união de todas as pessoas. Eu aqui, você aí na sua casa, cada um na sua casa, nós somos a igreja de Deus. Então, apesar de que nós vamos abrir o nosso templo no dia 13, meu querido, não resuma as suas esperanças em Deus
a partir do momento que você está dentro do templo. Meu querido, essa crise, mais uma vez, eu confio na soberania de Deus e sei que Ele tem as rédeas do mundo, eu creio nisso. Essa crise, meu querido, é Deus mostrando ao homem como nós somos pó. Como tudo que a gente tem de por segurança, riqueza, prosperidade, futuro certo, como tudo aquilo que o homem, o ser humano, construiu, como é corruptível, como é efêmero, como existe hoje e amanhã por conta de um vírus mortal que a gente nem consegue nem ver a olho nu. Isso tudo pode ser abalado, destruído. É Deus mostrando para que nós venhamos nos lembrar que nós somos pó, que nós não somos nada. Meu querido, nem a nossa presença dentro do templo pode nos garantir alguma coisa, mas a presença do Todo-Poderoso dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu coração, aí sim pode todas as coisas, tem todo o poder. A igreja, pessoas, não depende do templo para ser igreja. Veja, a igreja não depende do templo para ser igreja. A igreja, pessoas, eu, você, não depende do templo para sermos igreja, corpo de Cristo. Você não pode depender do templo para ser igreja. Você não pode, não deve depender do templo para ser um cristão. Pastor, como assim? O senhor está pregando então que não é necessário templo, não é necessário que a gente esteja juntos? Muito pelo contrário. O próprio apóstolo Paulo, que eu já citei algumas vezes nessa pregação, não, mentira, perdão, irmãos. O escritor aos Hebreus, não se sabe ao certo quem foi o escritor aos Hebreus. O próprio escritor aos Hebreus fala no capítulo 10, a partir do verso 25. Ele fala assim, irmãos, não deixem de frequentar as reuniões como muitos irmãos têm feito. Ele estava falando de frequentar os cultos, que eram nas casas ainda. Mas ele fala, olha, não deixe de fazer isso. Nós precisamos estar juntos. Nós hoje não podemos fisicamente estar juntos, mas nós estamos aqui juntos através da tecnologia, através desta câmera aqui, através deste microfone, através dessa internet aqui que transmite o seu sinal, e para você na tua casa que tem essa tela, que tem a internet que te traz este sinal, nós estamos juntos, perseverando, sendo igreja, meu querido. Juntos. Mas não é esse evento que faz de nós igreja. Contudo, nós devemos estar sempre juntos. Hoje nós estamos pela internet. A partir do dia 13, nós estaremos juntos fisicamente, com vários protocolos de segurança, tendo que agir de várias maneiras diferentes. Mas nós vamos estar juntos. Mas independente de nós estarmos no templo ou na casa, nós somos igreja. Até porque a palavra de Deus diz lá em Atos que a igreja de Deus crescia no templo e nas casas. No templo ali, ela estava falando das sinagogas, onde os cristãos iam para pregar e para ouvir a pregação dos novos convertidos. A Bíblia fala que a igreja crescia no templo e nas casas. Então, meu querido, a tua casa tem que ser igreja. Você sente falta do culto? Eu também sinto. Como eu sinto falta do culto. Veja, 33 anos. Eu nunca, na minha vida, até este ano, sabia o que era ficar de domingo em casa. Eu nunca soube o que era isso. Domingo eu sempre estava na igreja. Sábado, até a gente tirar o culto de sábado eu estava na igreja. Terça, quinta, eu estava na igreja. Ensaio de sexta, eu estava na igreja. Mudou o culto para quarta, estava na igreja. Tinha escola bíblica, estava na igreja. Eu sempre estive na igreja. Eu sempre estive com os irmãos. Eu sempre estive com as pessoas. Sempre estive envolvido com o trabalho. Como eu sinto falta. Meu Deus. Como faz falta, meu querido? Eu imagino que para você faz falta também. Só que essa falta do convívio com os irmãos não pode ser confundido como falta do convívio com Deus. Porque Ele está com você. Ele fala que você deveria ser luz do mundo, sal da terra. Ele não falava que você deveria ser luz do templo. Luz do mundo. Ou seja, Ele estaria conosco no mundo. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Meu querido, se você está com tanta saudade do templo, assim como eu estou, dia 13 estaremos lá. Mas por favor, não reduza a tua fé, não reduza a tua vida a tua vida cristã a você estar na igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui. 45 minutos, já estou encerrando. Concluindo, meu querido, como eu falei para você, era uma pregação de muito mais de auto-reflexão. Nós vamos voltar ao templo, dia 13, cheio de restrições, mas nós vamos. Mas você e eu precisamos entender qual é a grande lição desses quase 6 meses longe do templo. Espero que a igreja, meu querido, Daniel, espero que a igreja saia dessa crise entendendo
um pouco mais a respeito de, primeiro, de soberania de Deus. Ele governa. Nada sai dos planos, nada sai dos desígnios. Ele avisou que nos últimos dias haveriam pestes, haveriam guerras, rumores de guerras, fome. Ele avisou. Então ele é soberano. Eu desejo que nós venhamos sair dessa crise. Veja bem, dia 13 nós não estamos saindo dessa crise. Eu não vou falar muito disso aqui agora, porque nós vamos mandar muito conteúdo para os irmãos. Mas entenda, nós estamos saindo da crise, mas ela ainda está entre nós. A doença está entre nós. Nós temos mais de 106 mil pessoas que estão doentes. 106 mil pessoas que perderam suas vidas para essa doença. Mais de 2,5 milhões de pessoas que ficaram doentes, que já foram curados também, outros que estão doentes. Então essa crise ela está passando ainda. Mas quando tudo isso acabar, em breve vai acabar, eu espero, meu querido, que a igreja, que você saiamos contemplando que a igreja somos nós. E que para ser igreja o templo não é necessário. Pelo contrário, a igreja se revela igreja fora da igreja. A igreja, pessoas, se revela igreja, corpo de Cristo, fora da igreja, templo. As pessoas se revelam corpo de Cristo fora do templo. Ali é o último lugar onde eu sou crente. Ali é o último lugar onde eu preciso orar. Ali é o último lugar onde eu preciso meditar na palavra do Senhor. Ali é o último lugar onde eu preciso me parecer com Cristo, meu querido. Eu preciso me parecer com Cristo aqui fora. E Deus chama a sua igreja para ser igreja fora do templo. Veja, mais uma vez, eu não estou falando que nós não devemos estar no templo, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós devemos estar no templo, é necessário ao convívio com os irmãos. Não estamos agora por uma questão de saúde pública, mas em breve estaremos, uma questão que a Bíblia manda que nós estejamos juntos, mas eu não posso achar que aquilo é a igreja. Eu não posso achar que Deus está naquelas paredes. Eu não posso achar que oração poderosa, oração que convence, oração que muda o nosso destino, vai acontecer apenas dentro do templo. A tua oração é tão poderosa quanto a minha. A tua oração pode muito em efeitos quanto a minha. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela não fala que a oração dos pastores pode muito em seus efeitos. A Bíblia não fala que os pastores ou que os líderes têm mais acesso a Deus do que eu e você. Muito pelo contrário, meu querido. Isso é uma prática terrível, que se não me falha a memória agora tem um nome. Eu não vou me lembrar certo agora o nome. Mas essa prática de dizer que alguns têm acesso mais a Deus do que outros, isso é heresia. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, nós acabamos de cantar, o véu do templo se rasgou, Deus habitava naquele lugar atrás da cortina. Quando Jesus morre, aquele véu se rasga, mostrando de maneira simbólica que agora todos tinham acesso à presença de Deus, meu querido. Deus se revelou a todos nós. Ele tem todo o poder lá na igreja, mas na tua casa. Ele tem todo o poder na minha oração, mas na tua intercessão. Ele tem todo o poder no Brasil, no Japão e em qualquer outro lugar. Deus é Deus nos céus, debaixo da terra, de fundo dos mares. Ele é Deus e Ele continua sendo Deus, independente do templo aberto ou fechado. Independente. Então, meu querido, por mais feliz que você esteja, assim como eu, da reabertura da nossa igreja, do nosso templo no dia 13, saiba que Jesus já está com você. Ele não está lá no templo, Ele está aí com você. A igreja somos nós. E que para a igreja e para ser igreja não é necessário templo. Pelo contrário, a igreja se revela a igreja fora da igreja. E principalmente, querido, nós precisamos entender também que o ministério, o serviço aos irmãos da fé e aos demais, não é um trabalho só do pastor. Isso é um adendo que eu quero fazer aqui. 50 minutos da nossa live, nós já vamos encerrar. Essa pandemia, esse afastamento social revelou algo bonito também. Que para a igreja andar, ela não depende só do pastor. A nossa igreja, a Igreja Quadrangular Nova Alvorada, a qual eu sou pastor hoje, a gente já vive muito disso. Eu dou muita autonomia para os líderes e cobro os líderes para que eles trabalhem como verdadeiros pastores dos seus grupos. Mulheres, homens, jovens, casais, adultos, enfim. Eu sempre cobro muito isso dos irmãos, para que eles tenham autonomia. Os nossos pastores auxiliares sempre têm oportunidades para estarem pregando, ministrando a palavra, aqui na pandemia também, com os cultos às quartas-feiras. Vejo que eles fazem os cultos. Eu não estou lá, eu acompanho o culto, mas eu não estou lá, porque eu confio, eu acredito que nós precisamos ter uma igreja que não dependa do pastor. Mas infelizmente isso não é verdadeiro em todos os lugares. E também não é até como deveria ser. A igreja não depende só do pastor, meu querido.
A igreja não depende só do líder, a igreja depende de você. E graças a Deus essa pandemia tem revelado um movimento entre os irmãos. Nós temos visto as pessoas trocando orações, nós temos visto as pessoas fazendo reuniões de devocional, seja através de um aplicativo de celular, ou através de áudio, através de ligação. Nós temos visto na nossa igreja alguns grupos tendo campanhas de leitura das escrituras, cada dia da semana, ou cada semana do mês, não me lembro agora ao certo, eles leem um capítulo de um determinado livro, agora estão fazendo estudo do livro de Atos. Irmãos, isso está acontecendo no seio da igreja, entre os irmãos, e é isso que tem que acontecer. Nós precisamos entender que o ministério, o serviço da obra, o serviço aos irmãos, não é um trabalho só do pastor, mas é um trabalho de todo aquele que é chamado cristão. Nós não podemos viver uma vida onde nós sentamos em cima da nossa posição como cristão. Eu vou para a igreja no domingo, na quarta, na sexta, seja quando for, eu recebo a palavra e vou para minha casa. Não, Jesus te chama para resplandecer a glória dele, meu querido. Então, o que eu oro a Deus para que nós venhamos sair dessa crise, entendendo isso, a soberania de Deus, entendendo que eu sou a igreja, que o templo não é a igreja, e entendendo que eu sou também responsável pela pregação do evangelho e por espalhar o evangelho e por servir, meu querido, as pessoas. Por me importar com as pessoas. Meu querido, movimente-se em direção aos irmãos, orem uns pelos outros, se importem com as necessidades e com as lutas do seu semelhante, menos julgamento precoce, menos raiva, meu querido, menos maledicência, fofoca. Que você seja a igreja onde você estiver, que o templo seja um lugar de união, de amor entre os irmãos, de local de acolhimento, de reconciliação, de paz, de oração, meu querido. Mas entenda que a igreja com I maiúsculo, sou eu e você, corpo de Cristo. Deus nos chamou para sermos luz do mundo, não para sermos luz da igreja. Deus nos chamou para ser sal da terra e não sal dos bancos, meu querido. Ele te chamou para ser igreja aonde você estiver. Ele te chamou para se parecer com Cristo aonde você estiver. A tua casa pode ser um pedaço da igreja. Você pode fazer reuniões na tua casa. Você pode fazer um ajuntamento. O que a família é? Um ajuntamento de pessoas ligadas por sangue, certo? Ligadas por sangue. E também, às vezes, tem famílias que são construídas que não são ligadas por sangue. Como, por exemplo, uma família que tem um filho adotivo, não tem um ligamento de sangue, mas é um ajuntamento de pessoas. Da mesma maneira que a igreja. Só que a igreja, o templo é onde as pessoas se ajuntam. A igreja é um ajuntamento de pessoas que têm uma fé, que compartilham uma mesma fé. Meu querido, você pode fazer do teu ajuntamento da tua casa, do ajuntamento e da tua família, um ajuntamento que professa a mesma fé. Meu querido, você está com saudade do templo, está com saudade do culto? Glória a Deus, dia 13 estaremos lá. Mas quantas vezes você fez um culto na tua casa, no teu lar? Quantas vezes você fez um culto com a sua esposa, com os seus filhos? Quantas vezes você deu as mãos com o teu marido e declarou que o nosso lar é um pedaço dos céus? Nós somos um pedaço da igreja de Cristo na face da terra. Lembra, a igreja total é a união de todos os cristãos, e aí existem as igrejas locais. A tua casa deve ser uma igreja local. Não se resuma ao templo, não se resuma àquela construção de parede de tijolo. Faça da tua casa igreja. Até porque, meu querido, nós vamos abrir com uma série de restrições. Nem todos vão conseguir estar na igreja. Nem todos vão conseguir estar na igreja todos os domingos. A gente vai ter que fazer revezamento, porque não vai caber. A gente vai poder abrir só com o máximo de 40% da nossa totalidade de lotação máxima. Então você vai ir num domingo, talvez no outro, você vai ter que dar um lugar para que uma outra pessoa vá. Então, meu querido, como é que vai fazer? A tua casa, a tua família pode ser igreja. A tua casa pode ser uma igreja local. Faça isso. Seja você igreja onde você estiver. Deus te chama para ser igreja dele, no nome de Jesus. Deus os abençoe. Fique com essa palavra no teu coração. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos a pregação agora. Depois nós vamos para os nossos recados. Poderoso Deus, amado Pai, Pai de amor, bondade e misericórdia diante de Tua presença, meu Senhor. E te agradeço por esta palavra. Meu Deus, é muito mais uma palavra de reflexão, meu Senhor, neste momento onde a nossa igreja está começando a se preparar para a reabertura do templo, meu Senhor. Meu Deus, que venhamos nos lembrar desta crise sempre como, meu Pai, um juízo de correção do Senhor, meu Pai. Nos lembrando que nós somos a igreja, nos lembrando que a gente precisa, às vezes, se preocupar menos com tantos detalhes
e se preocupar mais com o coração. Pararmos de santificar a igreja templo e passar a santificar a igreja coração, a igreja ser humano, a igreja pessoa, meu Senhor. Meu Pai, que venhamos sair dessa crise ainda mais fortes, ainda mais unidos, meu Senhor. Mesmo com todas as restrições que vamos abrir o nosso templo, tudo isso em breve vai passar, meu Deus, e nós poderemos estar cada vez mais juntos, meu Senhor, trocar aperto de mão, abraço, meu Senhor, orar uns pelos outros, meu Senhor. Meu Pai, nos ajude a passar por isso. De antemão eu já oro, meu Deus, eu peço, guarda os irmãos da nossa igreja, guarda as pessoas que estarão comigo lá na igreja, meu Deus, que sejamos inteligentes, que sejamos, meu Senhor, pessoas, meu Pai, que obedecem, meu Pai, todas as recomendações, meu Senhor, e que venhamos aproveitar deste momento, venha nos guardar, nos livrar, nos proteger, meu Senhor, e que em breve tudo isso venha passar, meu Senhor. Eu oro pela família de todos aqueles, meu Deus, que perderam suas vidas para essa doença. Eu oro, meu Pai, por todos aqueles que estão doentes, meu Deus. Eu oro e agradeço por aqueles que já se curaram, meu Senhor. Meu Pai, eu quero orar pela economia, por todos aqueles que vieram a perder o seu trabalho, meu Deus, que tiveram jornada de trabalho diminuída, meu Pai, que perderam parte do seu salário. Enfim, meu Senhor, meu Pai, usa essa crise, meu Pai, para fazer florescer em nós uma fé inabalável, que venhamos entender que nós somos igreja do Senhor, meu Pai, e como igreja, meu Pai, nós devemos parecer contigo, meu Senhor. No nome de Jesus, nós oramos, eu te peço, meu Senhor, desde já, a tua bênção sobre todos os líderes da nossa igreja. A reabertura da nossa igreja não vai ser um trabalho que eu possa fazer sozinho, muito longe disso. Eu preciso de muitas pessoas, meu Senhor. Eu preciso, meu Deus, do apoio, do trabalho de muitos líderes, meu Senhor. Então, meu Pai, que no nome de Jesus, meu Senhor, esses líderes sejam guardados, esses líderes sejam, meu Deus, protegidos e sejam dotados, meu Senhor, de conhecimento, que eles venham entender que eles são igreja, meu Senhor, e que venhamos fazer um trabalho bonito, meu Pai, que engrandece o teu nome. No poderoso nome de Jesus nós oramos e agradecemos, meu Pai. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, nós temos aqui já 58 minutos do nosso culto iniciado. Nós vamos para os nossos recados e aí para que eu possa encerrar e despedir você para aproveitar a tua noite de domingo. Eu quero lembrar que quarta-feira agora nós temos culto às 20 horas pelo Facebook, diretamente da nossa igreja. Quarta agora vai ser hoje é dia 15, quarta vai ser dia 19. Quarta-feira, dia 19, nós temos culto às 20 horas somente pelo Facebook da nossa igreja, IEQ Montemor Nova Alvorada. Procura lá, você vai encontrar. Quarta-feira, a partir das 20 horas, toda a nossa equipe de pastores auxiliares estão cuidando deste culto e nessa quarta não vai ser diferente. Domingo que vem, eu estarei de volta aqui às 18 horas pelo Facebook e também pelo YouTube para o nosso culto dominical às 18 horas. E o recado mais importante, quero mais uma vez falar, dia 13 de setembro nós vamos reabrir a nossa igreja para celebrações, para cultos presenciais. Pastor, como é que vai ser? Quem vai poder? Como é que vai ser a lista de pessoas que vão estar lá? Quem não vai poder? Qual que vai ser como que a gente vai agir dentro da igreja? Qual que vai ser o tipo de comportamento? Todas essas informações nós vamos soltar no decorrer dessas próximas semanas. Por isso que a gente está marcando com tanta antecedência, para que a gente venha fazer tudo com calma, com tranquilidade e que todo mundo que estiver lá saiba como vai ter que ser, porque não vai ser da mesma maneira, irmãos. Não tem como ser da mesma maneira que era antes. Então nós vamos abrir seguindo todas as recomendações dos poderes públicos e de saúde para que a gente venha ter uma celebração que seja abençoada e que seja segura para todo mundo. Mas pode espalhar a notícia, pode contar para todo mundo. Dia 13 de setembro. A partir do dia 13 de setembro, nós vamos abrir a nossa igreja aos domingos. Amém? Eu espero que você tenha ficado feliz com essa notícia. Espero que você tenha ficado feliz principalmente com essa pregação. Eu queria muito trazer essa pregação para os irmãos. Eu estava esperando esse anúncio para poder falar sobre isso. Você é igreja. Deus está com você. Não desista. Não pare. Não retroceda. Não retroceda. Permaneça firme com a tua fé no Salvador, com teus olhos fixados nele, olhando para a cruz, andando para o alvo, meu querido, para o prêmio da soberana vocação do Senhor. Porque ele vai ser galardoador daqueles que o buscam. Amém? Que Deus vos abençoe. Coloque a mão direita no seu coração, quero fazer uma oração e vamos encerrar o nosso culto. Lembrando, lave bem as suas mãos, use máscara, só saia de casa em casos específicos, em de extrema necessidade, tá bom? Se cuida, meu irmão. O fato de nós abrirmos a igreja também passa por isso.
Nós precisamos que as pessoas que estejam lá estejam bem de saúde e que estejam se cuidando, para que a gente não transforme a nossa igreja, o nosso templo, num foco disseminador de doenças. E é isso que o pastor Daniel não quer, que a liderança não quer. Tá bom? Então faça a sua parte, use máscara, lave bem as suas mãos, mantenha suas mãos sempre limpas, tá bom? E vai dar tudo certo. Vamos orar e vamos encerrar o nosso culto em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado, meu Senhor, por esta noite, obrigado por esta palavra, meu Senhor, que vem nos fazer refletir, que venhamos lembrar que nós somos igreja, meu Pai, que venhamos lembrar, meu Deus, que nós somos a Tua habitação e que nós somos a igreja fora do templo, meu Senhor. Mais uma vez eu oro, meu Deus, pela reabertura da nossa igreja, abençoa, nos dê todas as estratégias necessárias e nos guia, meu Pai, naquilo que devemos fazer, meu Senhor. Que a graça de Deus, o amor de Jesus o Cristo, que é a comunhão e a íntima consolação do Divino Espírito Santo, continue reinando no altar de cada coração hoje para todo sempre. Que todos nós venhamos ter uma noite tranquila, um sono reparador, um despertar alegre e um início de semana muito abençoado. Deus os abençoe. Um bom domingo, uma boa semana, até quarta-feira às 20 horas. Estaremos juntos no Facebook. E não se esqueça, dia 13 de setembro, a nossa igreja vai abrir novamente. Em breve nós mandamos novas notícias a esse respeito. Deus os abençoe, fiquem na paz. Perdão, já ia me esquecendo. Se você não está recebendo nenhuma atualização a respeito disso, vai ser postado aqui agora o link do nosso grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp onde nós estamos soltando todas essas notícias. Se você não está no grupo de WhatsApp de mulheres, de homens, de jovens, de casais, se você não está em nenhum desses grupos, ou se mesmo você está, mas tem muita postagem, você não consegue acompanhar, você deseja estar num grupo onde vai ser falado só sobre os eventos da nossa igreja, vai ser postado o link aqui, entre neste grupo, porque lá somente eu e a equipe de comunicação postamos. A gente não posta nada que não seja os cultos e as notícias sobre os cultos. E lá nós vamos falar muito sobre a reabertura da nossa igreja, tá bom? Você pode vir nesse link aqui, ou você pode pedir esse link para qualquer outro irmão da nossa igreja, ou você pode pedir para mim pelo WhatsApp, a gente manda para você, para que você participe e você fique sabendo em primeira mão as notícias da reabertura da nossa igreja, tá bom? Já falei demais. Um beijo, saudades, em breve a gente se vê, até quarta-feira em nome de Jesus. Deus os abençoe.